Evolução doutrinária e profética da obra. Eu quero chamar a atenção rapidamente para todos que estão aqui, porque o alcance, claro, que o alcance nosso no YouTube e aqueles que também nos assistem ao vivo. Quando nós falamos em obra, prestem bem atenção, porque não cabe a nós essa crítica. Quando nós falamos em obra, nós não estamos falando em Igreja Cristã Maranata. Nós estamos falando de uma realização, de uma operação do Espírito Santo na vida de um povo. Isso nós chamamos de obra, e isso nós vamos evidenciar de maneira muito clara na Bíblia. Isso é claro. Então, quando nós falamos de obra, nós estamos nos referindo a isso. Obra não é apelido da Igreja Cristã Maranata. Essa coisa não funciona para nós. Eu acho que, mas alguns, às vezes, inadvertidamente, pode fazer essa confusão. Passa ao próximo. Bom, quando nós falamos da doutrina da igreja, também não estamos falando da doutrina da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos falando da doutrina da igreja. O que é a doutrina da igreja? A doutrina da igreja é tudo aquilo que movimenta toda a forma de atuação da igreja. Quem olha o livro de Atos dos Apóstolos vai ver, eu costumo dizer, aqui tá. Eu costumo dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é como a fisiologia da igreja. A igreja, se quer saber o que é a igreja, é você olhar o livro de Atos dos Apóstolos. Aquilo que acontece no livro de Atos dos Apóstolos, descrito nos 30 anos por Lucas, é exatamente aquilo que é a igreja que foi e a igreja que será até o dia da segunda vinda de Jesus. No livro de Apocalipse, esse texto aqui que é importante: vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para proclamar. Por que evangelho eterno? Quando nós já abordamos essa experiência, primeiro que evangelho é uma coisa diferente de cristianismo, tá? O cristianismo às vezes não está dentro do evangelho. A pessoa pode se identificar como cristão sem estar aqui dentro. Aqui é um projeto que está na palavra, especialmente no Novo Testamento, quando define bem, apesar de já estar definido também no Velho Testamento. Muito bem, então o Evangelho Eterno é um projeto de Deus para com o homem que é antes da obra criadora, por isso que é eterno, né? Então isso aqui mostra o que está no livro de Apocalipse. Vamos lá, pode passar o próximo. Muito bem. Em Atos 2, então por isso que eu digo que o livro de Atos é a fisiologia da igreja. E perseveravam unânimes, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, né? E nas orações. Então, perseveravam na doutrina. Vamos lá. Então a doutrina da igreja, ela surge em que momento? Ela surge no primeiro século. Não, a Igreja Maranata criou uma doutrina. Não, senhor. A doutrina da igreja é mencionada no primeiro século. Quando nós olhamos, e por isso eu quero que vocês entendam, porque são as mulheres são muito mais... muito sempre, na verdade eu te diz isso, eu também digo, as mulheres são muito mais detalhistas, né? Oram mais, tem uma série de qualidades a mais do que os homens, né? Mas vejam, então para vocês, as professoras, a doutrina, ela começa na igreja, na igreja primitiva. Quando o João vê no Apocalipse as 7 cartas à igreja da Ásia, às igrejas da Ásia, aquelas 7 cartas, elas identificam períodos, ou seja, 7 períodos da igreja na sua história e na sua vida profética. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7.
Cada igreja daquela mostra profeticamente um tempo. Então nós pegamos a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é chamada, é o tempo aceitável, é a primeira igreja, é a igreja que nasce, ela surge ali pós-Pentecostes. O que acontece aqui? Toda doutrina, prestem atenção, toda doutrina da igreja é gerada aqui no primeiro século. Quando o Pentecostes acontece, vem toda aquela operação do Pentecostes, tudo aquilo que aconteceu mais tarde, Paulo, especialmente Paulo, começa a mostrar com detalhes o que tinha acontecido no Pentecostes, quando ele descreve, por exemplo, a operação do Espírito Santo e que ele particulariza falando sobre dons espirituais. Muito bom. Quando a doutrina, vejam o seguinte, quando a doutrina nasce aqui no primeiro século, o que acontece? O que acontece? É como se a chamada fase embrionária da doutrina. Tudo está se formando ali naqueles primeiros, especialmente nos primeiros 30 anos da igreja, não é? Desde do Pentecostes, depois vê o aparecimento de Paulo, o surgimento da igreja de Antioquia, que era fora de Israel. Muito bem, a doutrina começa a ser formada. O que acontece aqui? Oposição. Então nós vamos falar, a oposição à doutrina verdadeira sempre existiu. Vamos mostrar aqui. Quando a igreja nasce aqui, a doutrina começa a surgir aqui, e aqui surge uma oposição. Qual foi a oposição? A primeira grande oposição é que a igreja que nasce em Jerusalém, prestem atenção, a igreja tinha menos de 120 pessoas quando Jesus partiu. 2 mensagens de Pedro e ela passa para 8.000. Então, dentro de Jerusalém, quando a igreja começa a tomar esse porte dentro de Jerusalém, a doutrina começa a sofrer uma oposição. Isso na embriogênese da doutrina, que foram primeiro os judaizantes, que se converteram ao cristianismo, mas queriam trazer todo o costume da lei mosaica, que era o costume da tradição de Israel, para dentro da doutrina da igreja. Isso criou um tumulto. Outros dizem, não há muita clareza sobre isso, sobre os nicolaítas mencionados também, que eram uma particularidade de um grupo, dizem que era um daqueles 7 diáconos, chamado Nicolau, que se desviou e pregava alguma coisa envolvendo sensualidade, não interessa o caso. Mas na verdade isso foi uma oposição. Se essa oposição aqui tivesse êxito, isso poderia contaminar a doutrina que estava sendo gerada. O que aconteceu? Em meio a isso aqui, houve uma reunião importante, historicamente importante e também profeticamente importante, que foi mais ou menos no ano 53, não sei mais ou menos a idade, que foi chamado Concílio de Jerusalém, que está descrito no capítulo 15 de Atos. O que aconteceu nesse concílio? Todas as lideranças agora de Jerusalém e de Antioquia, que era a igreja que já era de gentios, eles vêm para Jerusalém nesse concílio para discutir essa oposição que estava sendo feita à igreja aqui, essa introdução de doutrinas estranhas aqui. Nesse concílio aí tinha Paulo, Silas e tal, mas especialmente Paulo. Pedro, que era de Jerusalém, já tinha tido uma experiência antes do concílio, quando ele tem a visão. Porque a igreja em Jerusalém não aceitava a conversão dos gentios, porque eles eram considerados imundos pela lei. Então Pedro tem aquela visão, né? Lençol, aqueles animais, não tornem imundo aquilo que Deus purificou. Quando Pedro chega nessa reunião, ele já está preparado para aquilo que tinha que acontecer. Aqui então foi preservada a doutrina que estava sendo gerada na igreja, né? Aí veio a biografia de Jesus através dos 4 evangelhos. O primeiro quem escreve é Marcos,
também conhecido João Marcos. Alguns acham que Marcos não conhecia nada, mas ele vivia muito com Pedro. Certamente Pedro ditou para ele, porque Marcos era escriba. Ele escreve aos Romanos. Depois, logo em seguida, Mateus escreve a biografia de Jesus para os judeus. Depois Lucas escreve para os gregos e o último, que é o último dos apóstolos, João, escreve para todos os gentios. Muito bem, a doutrina aqui, que era um projeto de Deus Pai, havia uma ação do adversário, uma operação maligna para alterar isso aqui. Não conseguiu. O que aconteceu? Quando isso aqui não foi atingido, houve uma segunda tentativa do adversário, foi matar a igreja, que é o período da perseguição da igreja pelo Império Romano, chamada igreja Esmirna. Esmirna vem de mirra, aquilo, não é? Quanto mais se espreme, mais pisa, mais ela exala perfume. Foi a igreja da perseguição, né? Essa igreja de Esmirna, ela chega a começar ainda em Éfeso, porque no ano 65 Nero foi um grande perseguidor da igreja, estava aqui, não é? Essa igreja foi massacrada, a morte, não é? Principalmente nas arenas. Quem conhece a Itália, a Arena de Verona foi famosa nessas cenas horrorosas que aconteceram. A igreja não foi destruída aqui. Filho, fala do corpo, né? A igreja aqui. O que o adversário fez? Então ele fez uma terceira tentativa. Me permitam aqui os políticos, né, que estão aqui, tá? Dizem, não sou eu que disse, dizem, acho que lá atrás, acho que isso não existe mais não. Quando você não consegue vencer um adversário, vamos lá, quem lembra desse jargão antigo? Quando você não consegue vencer, o que você faz? Une-se a ele. Exatamente, muito bem. Olha só, quando ele percebeu que não deu certo a oposição em Éfeso, não deu certo a morte aqui, ele tenta se unir à igreja através de Constantino, quando Constantino diz: todo o Império Romano, cessa a perseguição aos cristãos. Os cristãos já tinham dominado toda a Ásia Menor. A preocupação de Constantino não era com nada de religião, ele queria sustentar o Império Romano no Oriente, que estava decadente. O que acontece? Quando ele entra aqui, Constantino entra aqui, cessa a perseguição, os cristãos acharam que ele tinha se convertido, coisa nenhuma, ele não se converteu, ele se uniu à igreja. E aqui ele faz a primeira tragédia da igreja. A primeira tragédia da igreja, que durou 1000 anos, que foi a Idade Média. Ele destrói a fé genuína da igreja, quando ele mistura a fé verdadeira ao paganismo, a fé pagã, que era a herança do Império Greco-Macedônico, que veio antes dos romanos. Os romanos eram muito bons nas batalhas, como guerreiros, mas eles tinham uma influência ainda muito grande do Império Greco-Macedônico. Então eles eram pagãos, Constantino era pagão. Depois de Constantino veio Teodósio. Teodósio então fechou com chave de ouro, decretou o cristianismo a religião oficial do Império. Pronto. Aí a igreja mergulhou na Idade Média, em toda aquela tragédia, quando a fé foi destruída, a fé se tornou pagã. Você cria naquilo que você via, não é? Você cria a fé materializada, então ela se tornou, a pessoa cria, o paganismo criando o sol, na natureza e tal, então criaram figuras para ver, figuras de Cristo, pedaço de madeira de coisa, e aquela coisa toda, figura de santo, tudo isso entrou aqui com o Império Romano, certo? Que foi uma desvirtuação tal. Tudo bem, caminhou 1000 anos aqui, 1000 anos. Então você tem aqui, olha o que aconteceu. Na verdade, aqui tem a figura da Trindade, a oposição ao projeto que é do Pai, a morte da igreja, que é a figura do Filho, e a fé do Espírito, a destruição da fé. Então isso aqui seria a figura da Trindade. Quando você entra na quarta igreja, que é a igreja de Tiatira, que é a igreja mais longa, dos 1000 anos. O que acontece lá na igreja de Tiatira? O texto diz assim, não é? Alguém foi lá e colocou: tenho contra ti
que habita no meio de ti o espírito de Jezabel. Jezabel, todo mundo sabe quem foi Jezabel. Não é que Jezabel ressuscitou, mas o espírito de Jezabel, que era inimiga do culto a Deus. Vejam o caso de Elias e a sua luta. O que aconteceu? Aquele medo contra o culto. Então a igreja entrou nesse período, do período da Idade Média, para sepultar tudo isso aqui. Muito bem. No início do século XVI, surge, antes já haviam surgido os chamados pré-reformadores. Presta atenção. Reformador é uma coisa, protestantismo é outra. Reformadores eram aqueles que queriam reformar a igreja sem sair dela. Existiram os pré-reformadores, muitos deles antes de Lutero. O que eles queriam? Eles queriam reformar a igreja. Na verdade, quando Lutero, aí já entra na igreja de Sardes, que é a quinta igreja, Sardes, século XVI, quando Lutero se levanta e traduz a Bíblia, o que Lutero fez? Eu tenho dito aqui no seminário, nem Lutero soube o que ele fez. Porque Lutero era monge e não queria sair da igreja católica, ele queria reformar, por isso era chamado de reformadores. Ele foi excomungado. Quando ele foi excomungado, ele teve que se esconder e traduziu a Bíblia. Quando ele traduziu a Bíblia, o que aconteceu? Quando ele traduziu a Bíblia e divulgou a Bíblia, principalmente na Europa, já estava ali a Alemanha, a Áustria, toda aquela região, França, depois dele veio Calvino. O que aconteceu quando ele traduziu a Bíblia? Quando ele traduziu a Bíblia, profeticamente, era o tesouro escondido, fazendo a análise daquelas parábolas, não vai tomar muito tempo para falar aqui, sobre o que Lutero. Quando Lutero traduziu a Bíblia, ele fez uma coisa, ele não foi protestante, ele não foi reformador sem perceber. O que ele traz? Quando a Bíblia veio à tona, ele resgata isso aqui, a fé. Essa fé que tinha tornado-se supersticiosa, mística, ele vem aqui e resgata essa fé. Por isso, sem ele perceber, ele escreveu 95 teses, mas as 95 teses de Lutero, elas bifurcam, afunilam em cima de um versículo só, que está na carta de Paulo aos Efésios, quando diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Então essa fé não é material, não é mística, não é supersticiosa, essa fé vem de Deus. Isso foi o resgate da fé. Com isso, a palavra volta a ter sentido. Ele traduz a Bíblia para o alemão. Qual a importância disso? A importância disso é trazer de volta a palavra. Aí vamos entrar um pouquinho para nós aqui. Quando nós começamos, que eu digo eles, eu vim no colo da mamãe, estou pequenininho então. Mas quando a igreja surgiu, a nossa igreja surgiu, o que o Espírito Santo fez conosco? Criou Não, o Senhor não criou nada novo. O Senhor nos colocou dentro disso aqui. De volta à palavra. Então nós vamos à palavra, e qual foi a primeira grande... Olha só, as coisas do Espírito Santo não são por acaso. Qual foi a primeira grande experiência da igreja primitiva? Qual foi? O Pentecostes. O que aconteceu no Pentecostes? Batismo com o Espírito Santo e o quê? Dons espirituais. Foi a primeira igreja, foi a primeira experiência da igreja primitiva. Não, os dons espirituais se acabaram porque foi só para o primeiro século, porque o cânon cristão ainda não estava concluído e tal. Alguns dizem isso. Bom, muito bem, não. A operação do Espírito Santo começa no Pentecostes e vai encerrar com o arrebatamento da igreja. Então, a experiência que a igreja primitiva teve foi a mesma que tivemos. O Senhor nos trouxe a sentir, a ter a mesma experiência da igreja primitiva. Qual foi? Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Ponto. Só isso. É bíblico? É antibíblico isso? Se alguém disser isso,
Só se não tem Bíblia ou só se não crê na Bíblia. Tudo começou com batismo com o Espírito Santo, dom espiritual. Mas e as doutrinas que vocês pregam? As doutrinas que nós vivemos hoje, todas. Eu me lembro de um pastor, viu, Alexandre? Vocês que gostam muito de português, médico, eu sou médico, não gosto de português, né? Por que o médico escreve? Cadê o Léo Tarigo? Né? O pessoal está todo aí, Hudson e tal. Por que a letra do médico é aquela letra feia, horrorosa, que ninguém entende? Sabe para que aquilo? Para esconder erro de português. Entendeu? Não, isso aqui é com o que? É com 2S? 2S, não é 2S não, doutor, isso é com cedilha. Pois é, se olhar bem é cedilha isso aí. Vamos lá, então vamos ver. Então, o que aconteceu conosco? Então vamos pegar a experiência do pastor. Presta atenção, todos, né? E o pastor dizia que ele foi dar uma palavra, ele falou: preste atenção ao verbo, hein, irmãos? O verbo todos. Então vocês prestem atenção no verbo todos. Toda doutrina que nós pregamos, toda, emerge da palavra. Não criamos nada. Vocês têm pontos? Não, tudo, vamos lá, pontos, tá, pontos, vamos lá. Nós somos criticados por algumas coisas. Passa aqui, deixa eu ver isso aqui, tá. O meu espírito que se opôs tá tudo bem, passa aqui, vamos lá. Olha aqui. Quando nós viemos na nossa experiência, por que as tradições, os movimentos, não, tradições é porque tinha uma ideia sobre doutrina, que nós começamos a observar o que? Por exemplo, o que estava na palavra. Nós tivemos duas grandes experiências. Vamos lá, os movimentos pentecostais. Nós somos pentecostais. Aí vocês falam mal dos pentecostais. Como? Não somos malucos falar dos servos de Deus que tiveram experiência, se passaram com Espírito Santo. Não falar mal, não falar dos outros irmãos, não. Nós não temos nada. Nós temos uma experiência quando o Senhor nos trouxe para a palavra e começou a nos fazer ver na palavra. Então, a experiência foi o quê? Primeiro, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Depois começamos a ter a experiência da oração do clamor pelo sangue de Jesus. Ora, mas clamor pelo sangue de Jesus? Como é que foi essa experiência de clamor pelo sangue de Jesus? De palavra? Nós começamos a ter experiência com a palavra. Mas como? De que forma? Há relatos antigos de experiência com o sangue de Jesus descritos por irmãos que passaram. Há citações proféticas parecidas que você pode... Por exemplo, os livros de Mackintosh, que viveu lá no, acho que século XVIII, século XVIII, Mackintosh, escocês, 19, né? Ele tinha, isso mesmo, 19, 1800 é 19, Então, experiências incríveis, mencionando profeticamente. Ele faz um estudo belíssimo sobre tabernáculos e tudo, mas lá no Velho Testamento, experiências que eles tiveram. E o Senhor começa a nos trazer para a palavra, para ver isso, a experiência do sangue no Velho Testamento. Porque o sangue do sacerdote tinha que ser colocado na orelha direita, tinha que ser colocado no polegar da mão direita, no polegar do pé direito. Por quê? Será que Deus queria uma coisa diferente? Porque não, aquilo era profético. Nós começamos a voltar para a palavra e descobrir por quê, o segredo do sangue, porque o sacrifício de Abel agradou, não é? E o de Caim não agradou. E o de Caim era até mais simpático, né? Frutos da terra, abóbora, batata, melancia. Por sacrificar o animal, eu gosto de animal, por sacrificar o bichinho, eu ficaria com o sacrifício de Caim, era mais simpático. Mas tudo aquilo falava sobre o derramar do sangue, profetizando a respeito do sacrifício de Jesus. O Senhor nos fez entender a importância do clamor pelo sangue de Jesus, de colocar o sacrifício de Jesus. Começamos os cultos clamando pelo sangue de Jesus, e o Senhor começou a nos dar uma experiência. Foi o início de uma doutrina que não é nossa, está na palavra, como a própria palavra. E nós olhamos lá no livro de Apocalipse, terminando todo o projeto, quando João já viu todos vocês na eternidade, sabia? Até vereador, deputado, esse pessoal também se salva. Lá, João já viu. Aí João viu. Aí disseram alguma coisa para João.
Eles venceram. A igreja na eternidade, João relata, e eles venceram. Como que eles venceram? Como que eles venceram? E alguém disse, eles venceram pelo sangue e pela palavra do testemunho, que é a palavra. É o que está o relato, o sangue. Então, quando nós falamos de sangue e falamos da palavra, nós estamos nos reportando aquilo que está na Bíblia. Ah, mas eu entendo, não interessa, a nossa experiência é essa, respeitamos a todos, mas essa é a doutrina que nos trouxe até aqui, né? Básica. Falamos sobre definição dos ministérios, eu até estava conversando com o irmão sobre a definição dos ministérios. Eu me lembro, no nosso começo, a gente não tinha quase pastor, e eu me lembro que eu era jovem, ainda estudante de medicina, e o pastor Jonas viajava muito, outro pastor Gedeuti, outros, então deixaram a igreja de Vila Velha, que era uma igreja grande, e eu tinha que pregar. Aí teve uma semana que eu preguei, e naquela época era culto todo dia. Aí teve um dia que eu preguei a semana todinha. Aí chegou na quinta-feira que eu subi no púlpito, a irmã disse, misericórdia, Amadeu de novo, quem aguenta? Ele levantou e foi embora, tá? E eu fiquei ali e tal, digo, é isso mesmo. Mas não tinha, então a grande experiência, nós caminhamos nisso, as doutrinas básicas, a experiência com a revelação, o culto profeta, tudo isso aqui. Olha só, essa escadinha aqui, ó, até chegar em 50, nesse processo de doutrina, prestem bem atenção, irmãs, para terminar, concluir aqui, nessa experiência de doutrina, nós não criamos, nós fomos levados a ver o que já existia. O que aconteceu com o nosso entendimento? O Senhor aperfeiçoou o nosso entendimento, foi abrindo o nosso entendimento para ver aquilo que já estava na palavra. Concluindo mesmo, o pastor Gedeuti fala uns assuntos aqui que são muito interessantes. Ele diz assim: as pessoas discutem muito Bíblia, teologia, filosofia. Teologia e filosofia às vezes se fundem, né? Se confundem e tal. E as pessoas têm vários conceitos, e a pergunta que se faz é o seguinte: o que esses conceitos têm feito para mudar a situação do cristianismo no mundo? É muito comum hoje você ver cristão ateu, sabia? Eu tinha um professor que dizia: Amadeu, eu gosto da Bíblia, grande professor, ilustre, gosto da Bíblia como filosofia. A Bíblia é muito rica em citações filosóficas. E eu tinha um colega, grande médico, e ele dizia: Amadeu, eu sou ateu cristão. Rapaz, como é que pode ser isso? Ele disse: Amadeu, Cristo para mim foi um ativista, Cristo para mim foi um líder que levantou uma bandeira do socialismo, até sociedade, isso ele falou. Tadinho, coitado de ser Jesus, mas Jesus está vivo, ele só não pode vir desse jeito, né? Falei, não tem nada a ver. Não, Jesus para mim, ele tem uma filosofia de vida e eu prego a filosofia de Jesus, mas não creio em Deus. É isso. Para nós é assim? Não. Nós tivemos uma experiência diferente, né? Qual a nossa experiência? A nossa experiência é que Jesus está vivo, Jesus se revela a nós. Essa é a nossa experiência. Então, essa é a doutrina que pregamos. Não temos nada contra os outros, né? Nada contra as pessoas aqui. Falei aqui de socialismo, então não tem nada a ver com coisa, com política. Daqui a pouco o pessoal vai sair, eu não sei nem quem são os partidos. Falou contra, não sou contra nada, só estou dizendo o seguinte: a experiência nossa não é ideológica, né? O pastor Luiz Eugênio falou aqui, nós não temos ideologia, nós temos princípios, e os nossos princípios estão dentro da doutrina que está aqui na palavra, né? Assim como pessoas defendem a chamada Constituição do Brasil, tu pode defender, tem um direito, está certo. A nossa está aqui, ó,
respeitamos tudo, inclusive as leis, mas nós estamos aqui dentro, mesmo com os nossos amigos que estão aqui, que são políticos, sabem, nós somos aquilo que está na Bíblia. Amém?